depois eu baixei, eu fiz o download do da aula e mandei para o grupo. Então, hoje que parece que não vi quem exatamente respondeu, mas conseguiram abrir, né? Bom, vamos lá então. Gente, a qualquer momento, deixa eu falar para vocês. Como eu vou compartilhar a tela aqui para poder estar passando o slide, eu não vou estar vendo a tela do Google Meet. Então, se alguém fizer a solicitação para entrar aí, eu tendo que permitir a entrada, vocês me avisem aqui pelo áudio, por favor, tá bom? Estão me ouvindo, gente? Estamos sim, bom dia. Bom dia. Vamos começar então. Bom, então a gente vai falar, né, do nosso segundo tema desse grupo, desse bloco, né, de doenças cardiocirculatórias e cardiorrespiratórias, caminhando hoje para angina, né, e arritmias. A angina, né, angina pectoris ou angina de peito, é uma situação clínica que acomete as coronárias, né, que são aquelas artérias que nutrem o músculo cardíaco, né? Vocês virem a anatomia que o coração ele é uma bomba, né? Ele tem câmaras, que a gente falou ontem, né? Os átrios e os ventrículos. Então ele faz o papel dele de bomba, bombeia sangue que vai ser carreado para todos os tecidos do corpo e também para ele. Então ele se retroalimenta, né? Ele precisa, para ele trabalhar, receber essa demanda de sangue e, consequentemente, de oxigênio para a musculatura cardíaca fazer o seu papel de forma adequada. Quem faz a nutrição dessa parede muscular, dessa estrutura muscular do miocárdio, são as artérias coronárias. E quando essas artérias apresentam algum grau de obstrução, né, o paciente, ao ter uma demanda aumentada de trabalho do coração, ele vai sentir as consequências disso, né? dessa semi-oclusão ou da oclusão total. E aí, como o músculo está trabalhando, geralmente quando ele passa a trabalhar de uma forma mais acentuada, é nesse momento que o paciente começa a sentir um incômodo, né? Porque aquele músculo ali está trabalhando de forma intensa, está precisando de oxigênio para poder exercer a função dele e aquele oxigênio não está chegando numa concentração suficiente. Então, por isso, esse paciente começa a sentir dor, né? Então, todas as vezes que o coração é chamado, né, entre aspas, a trabalhar de forma mais intensa, ou seja, durante um exercício físico, quando, por exemplo, a pessoa que tem essa obstrução, ela está em locais frios, né? O frio ele faz com que os vasos se fechem um pouco, eles fazem com que haja vasoconstrição. Então, a vasoconstrição é generalizada. E aí, né, todos os vasos eles se fecham um pouco, inclusive os vasos ali do coração, nesse caso a coronária. Então, em lugares muito frios, quem tem angina tende a sentir dor, né? Quando a gente faz uma alimentação, né, almoça, por exemplo, existe uma demanda enorme de sangue que é mobilizada para processar a digestão, né? Então, a digestão ela tem um gasto energético enorme. Existe uma grande mobilização de sangue para o sistema digestório para que ocorra a digestão. Então, a pessoa também que sofre de angina, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu só estou dando um apanhado geral. Ela, quando ela faz uma ingesta muito grande de alimentos, né, ou ela come algum tipo de alimento que demanda um gasto energético muito grande para poder processá-lo, para poder haver a digestão, ele também vai sentir dor.
Por isso, eu não sei se vocês já ouviram falar, muitas das vezes um paciente, por exemplo, ele infarta depois do almoço, né? Ele come demais, ele já tem uma propensão ali a ter o infarto, ele já está com a artéria praticamente toda ocluída, ou ocluída, e aí quando ele faz uma ingesta enorme de alimentos ali, principalmente na hora do almoço, que é onde o cidadão costuma comer mais, ele acaba sobrecarregando de tal forma ali o miocárdio que naquele momento já está no seu ápice de estresse e aí acaba ocorrendo um infarto nesse momento. Inclusive tem assim isso é mito, né? Obviamente, coisa que o povão fala aí que não tem nada a ver, que às vezes a pessoa infarta, ela faz vômito, a pessoa fala assim, ele vomitou, então se ele vomitou agora ele vai melhorar. Não tem nada disso, né? Quando o paciente faz vômito, né? Após um episódio de infarto ou após iniciar uma dor precordial, que é aquela dor que o paciente sente no precórdio, né? Ou seja, no tórax anterior, muito grande, essa dor muito grande, ela estimula uma área do cérebro que é deflagradora do vômito. Por isso que em certas situações de dor extrema, o paciente costuma vomitar. E com o infarto não é diferente. Então vamos começar falando aqui da nossa, da nossa aula de hoje. Bom, o conceito de angina, né, é uma síndrome clínica caracterizada por crises de dor ou sensação de pressão na região anterior do tórax. Como eu acabei de falar, essa dor também, se vocês quiserem anotar aí, é conhecida como dor precordial. Então, a dor precordial é uma dor que acontece no precórdio, ou seja, aqui na região do tórax, principalmente no tórax anterior. Então, o que caracteriza, o que faz definir a angina são essas crises de dor, né, que não duram muito, né, elas são curtas e normalmente vêm após um determinado estímulo, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a angina é essa síndrome que é caracterizada por crises de dor precordial, dor no tórax anterior, né, ou seja, no peito. Muitas das vezes essa dor costuma irradiar para a mandíbula e às vezes até para o membro superior esquerdo, tá? Para o braço. Bom, as causas, né, as possíveis causas da angina, a gente pode ter como uma delas o fornecimento de sangue suficiente para as artérias coronárias, né, que eu acabei de falar, resultando assim em um fluxo de oxigênio e de sangue, obviamente, menor para o músculo cardíaco. Então, por que às vezes, né, a gente vai falar muito disso amanhã, na próxima semana, aliás, na aula de infarto, o paciente sofre um infarto e morre, e tem paciente que sofre, às vezes, mais de um infarto, sofre um infarto hoje, daqui a 3, 4 anos sofre um outro infarto e não morre. Existem ramificações da coronária, né? Existe aquele tronco que é mais calibroso, como se fossem os troncos de uma árvore, né? Embaixo, assim, ela é mais grossa e à medida que vai subindo, né, esses troncos vão ficando mais finos, certo? Imaginem uma imagem do coração, né? Aonde um tronco mais calibroso, se esse tronco mais calibroso tiver obstruído, obviamente, como ele se ramifica em vários pedaços e aquilo acaba irrigando uma área grande do coração, quando acontece uma obstrução de um tronco desse calibroso, o paciente sofre um infarto e, infelizmente, a gente até chama de infarto agudo miocárdio fulminante, porque não tem condições, né, por conta do tamanho da área irrigada por aquela ramificação ali da coronária, o paciente acaba tendo uma parada do miocárdio, o restante da musculatura não consegue trabalhar para suprir essa área grande que ficou sem a oferta de oxigênio e, consequentemente, parou de trabalhar. E, às vezes, né, o paciente sofre um infarto e não morre, por quê? Porque ele sofre uma obstrução numa pontinha lá de uma ramificação mais fininha da coronária. Então, é uma área que irriga uma porção pequena de músculo, né? E aí, consequentemente, aquilo ali não é capaz de matar o paciente. Muitas das vezes existem tratamentos, que a gente vai falar mais adiante, que você trata na hora, né? Com drogas ou com procedimentos, né? Que a gente vai falar. Não vou falar agora para a gente deixar para falar mais adiante.
geralmente causado pela cardiopatia aterosclerótica, ou seja, doença ocasionada pelo acúmulo de placas de ateroma, que são placas de gordura na parede dos vasos. Se vocês estiverem com papel aí, vocês anotem, né? Existe uma diferença, isso é até questão de concurso. Existe a aterosclerose e a arteriosclerose. Uma não tem R antes do T e a outra tem R antes do T. A que não tem o R antes do T, ou seja, aterosclerose, é a esclerose, ou seja, a obstrução do vaso pelo acúmulo de placa de gordura. A gordura vai se depositando nos vasos, né? Isso são em todos os vasos do corpo, tá, gente? Inclusive nas coronárias. Então, aos poucos, a gordura vai se depositando ali na parede até obstruir por completo o vaso. E a arteriosclerose é quando a pessoa tem um afrouxamento, né, danos na parede, na estrutura do vaso, que faz com que haja um prejuízo, né, na distribuição ou no fluxo sanguíneo naqueles vasos ali, certo? Então é como se o vaso perdesse aquela capacidade elástica, né, aquela capacidade de permitir ali o fluxo normal de sangue, e aí o indivíduo apresenta problemas na circulação, né? Isso vai depender de onde seja a arteriosclerose, mas ela pode ser generalizada, né? Ou pode ser local ali, certo? E uma terceira causa, né? Ela pode estar associada a sempre a obstrução de uma artéria coronária principal. A gente também, gente, pode ter uma obstrução por um coágulo ou por uma estrutura chamada de trombo, tá? Então, um coágulo ou um trombo, por isso que a gente tem, às vezes, o tromboembolismo pulmonar, o tromboembolismo cerebral, a trombose venosa profunda, que são alterações a níveis de circulação, por exemplo, ou desencadeadas por processos inflamatórios, que faz com que haja a formação no corpo de estruturas, de aglomerados de células, que, se não forem dissolvidas pelo próprio corpo, elas percorrem a circulação e acabam obstruindo algum vaso do corpo. Isso pode acontecer na perna, e aí a gente, numa veia, e a gente chama de trombose venosa profunda, ou esse trombo pode obstruir inicialmente a perna, e aí a gente tem edema, calor local, vermelhidão desse membro, né? E depois esse trombo se deslocar dali e obstruir um vaso no pulmão. E aí, quando isso acontece, isso é uma situação grave que muitas das vezes leva o indivíduo à morte, que é o tromboembolismo pulmonar, ou a embolia pulmonar, né? O vírus da Covid, ele tem Professor, uma... Sim, sim. tem duas pessoas querendo entrar, pedindo para Ah, aceitar tá. elas. Espera aí. Deixa eu... Ué, onde tá? Tô vendo aqui, não. Vocês estão me vendo aí? Estamos sim. Que geralmente aparece aqui na tela, né? Ó, assim, fulano quer entrar, permitir. Ah, tá. Uma apareceu que eu permiti. Tem outra? Eram duas. Eu não sei se ela vai pedir de novo. Era Thaís e Daniele. Não é aqui de adicionar pessoas? Não. Não. Bom, se pedir de novo aí, eu volto aqui.
Então, gente, eu estava falando eu ia começar a falar do Covid, né? O vírus da Covid, ele desencadeia uma síndrome inflamatória grave no corpo, né? Quando começou ano passado a pandemia, muito se falava na questão respiratória né, do vírus. O vírus causava uma forte pneumonia, né? Uma infecção gravíssima ali respiratória que muitas das vezes o paciente não suportava. Só que depois viram que o que mais mata o paciente com Covid é uma síndrome inflamatória generalizada. E muitas das vezes existe uma coagulopatia também relacionada ao Covid. Então, o surgimento de vários trombos, né, de microembolias, né, formação de êmbolos, que acabam obstruindo algum vaso. E muitas das vezes nós vimos aí pacientes que, se não morreram de Covid, ficaram com sequelas devido a episódios de isquemia cerebral, né, de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos devido a esses processos embólicos. Teve paciente, muitos, inclusive eu perdi um amigo aqui em Campos que infartou e foi comprovado que ele infartou por conta da Covid. Ele não tinha processo aterosclerótico, né? Ele não tinha obstrução de coronária por placas de ateroma, e ele acabou sofrendo um infarto devido a uma obstrução aguda ali por um êmbolo desencadeado por esse processo inflamatório do Covid. Aqui, então, tem uma imagem de uma artéria, né? Esse amarelo aí é a placa de ateroma. Vejam que o calibre do vaso já está diminuído. Então, a oferta de sangue e, consequentemente, de oxigênio para uma área muscular ali cardíaca que é irrigada, por exemplo, por essa coronária aqui, ela já está prejudicada. Ela está recebendo ali metade do fluxo sanguíneo normal. Então, quando o indivíduo, isso no início, né? A gente vai falar aqui que existem dois tipos de angina. É a angina estável, que é aquela que o indivíduo só sente dor quando ele, por exemplo, pratica uma atividade física, quando ele após uma atividade sexual, após ele se expor a temperaturas muito baixas, após ele fazer uma ingesta muito grande de alimento, né? Alimentos copiosos, alimentos que requerem um gasto energético muito grande para digeri-los. Quando ele passa por um episódio de estresse muito grande, que há liberação de adrenalina, por exemplo, e a adrenalina faz com que haja vasoconstrição, né? Então, um vaso que já está com essa obstrução parcial aqui, se esse vaso sofreu uma vasoconstrição, esse calibre diminui mais ainda, né? Então, esse indivíduo também poderá sentir episódios de dor, nesse caso, e a angina instável, que independe desses fatores. O indivíduo, logicamente, que ele vai sentir dor se ele sofrer esses estímulos, por exemplo, que eu acabei de falar, ou muitas das vezes ele sente dor mesmo estando em repouso, às vezes estando dormindo, a dor acorda ele no meio da noite, tá? Então, a angina instável é aquela que a gente não tem como precisar o momento que ele vai sentir dor. Ele pode sentir dor sob estímulos ou estando em repouso. Os fatores condicionantes, né? É isso que eu venho falando aqui, que condicionam o paciente a vir apresentar uma crise de dor anginosa. O esforço físico, né, provocando uma crise devido ao aumento das necessidades miocárdicas. Então, a gente costuma falar, não sei se vocês já ouviram esse termo, né, débito cardíaco. Já ouviram falar em débito cardíaco? Sim. Então, o débito cardíaco é o volume de sangue que o coração ejeta em 1 minuto. Se quiserem anotar aí, débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo miocárdio em 1 minuto. Volume de sangue ejetado pelo miocárdio em 1 minuto. Débito cardíaco. Então, quanto mais esforço você faz, físico, por exemplo, maior é o débito cardíaco, correto? Então, assim, quanto mais exercício eu fizer, mais rápido o coração bate para atender aquela demanda muscular.
e respiratória. Então, automaticamente, se o coração bate mais rápido para atender aquela demanda do corpo, frente a uma atividade física intensa, ele também vai precisar de muito sangue para a musculatura ali trabalhar, para o órgão trabalhar. Então, se esse paciente tem já uma obstrução prévia ali, uma semi-oclusão de uma coronária, obviamente que ele vai sentir bastante dor quando ele praticar um exercício físico. Daí, o fato de que quando você nem sabe, né? Às vezes você está sentindo um incômodozinho no tórax ali, muita gente se confunde até com refluxo, com hérnia de hiato, né? Porque a pessoa começa a sentir tipo uma azia, né? Um incômodozinho no tórax e acha que aquilo é uma hérnia de hiato, é um problema gástrico. E aí, a definição, muitas das vezes, vem quando esse cidadão, por exemplo, vai fazer um teste de esforço numa esteira. Eles colocam aquela monitorização toda nele, ele começa a fazer a caminhada ali na esteira, com poucos minutos, ele começa a sentir dor. E aí, o que o profissional faz? Detecta aquilo ali, muitas das vezes o conduz para uma outra bateria de exames, neste caso, um exame conhecido como cateterismo cardíaco, né? Ele vai para o setor chamado de hemodinâmica, ele é colocado numa prancha como se fosse uma tomografia, é puncionado uma veia no membro superior dele, né? E esse catéter, como ele está deitado numa prancha que tem um arco assim que faz a captação da imagem interna dele e transmite aquilo para um monitor. Então, através desse catéter que está sendo inserido no braço dele, o médico vai injetando contraste e a cada vez que o coração bate, bombeia, ele consegue visualizar todas as coronárias do coração, inclusive enxergar aquela que possivelmente está com uma oclusãozinha ali já nela. Então, o que ele faz? Eu acho que eu vou falar isso mais para frente, mas eu já estou falando aqui, quando o paciente, a oclusão não é total, ele consegue botar uma espécie de uma molazinha ali, de um arco, que vai reabrir aquele espaço que tá semi-ocluído, para o sangue voltar a fluir normalmente ali. Essa molinha é conhecida como stent. Então, quando vocês ouvirem falar que o paciente colocou um stent, né, é porque ele fez esse exame chamado de cateterismo cardíaco, e através desse exame, que o paciente muitas das vezes ele está acordado durante o procedimento, o médico insere esse dispositivo ali que abre o vaso, que abre a artéria e permite a restauração do fluxo ali. Então vamos voltar aqui. Outro fator condicionante à dor anginosa é a exposição ao frio, né? Que eu falei, causando vasoconstrição e elevação da pressão sanguínea, né? Então, com isso, se você tem vasoconstrição, obviamente que o sangue flui com um volume, assim, não é que seja um volume menor, mas há uma dificuldade maior em você distribuir esse sangue para os tecidos, e aí, obviamente que esse paciente também ele vai sentir dor nesse caso. Ingestão de alimentos copiosos, quando eu falo alimentos copiosos, geralmente alimentos com muita gordura, carne, né, dependendo da carne, então carne vermelha, que é difícil de digestão, né? Leva-se aí em torno de 48 horas para digerir totalmente uma certa quantidade de carne vermelha. Então, para vocês terem ideia do tamanho da dificuldade que o corpo tem de digerir, né? Então, as pessoas costumam falar assim, não, se você acabou de almoçar, não pode tomar banho, não, você pode morrer, ou pode acontecer. Isso também é mito, né? Isso não procede. O que você não deve fazer é almoçar e fazer qualquer tipo de atividade, que às vezes, dependendo do banho que a pessoa vai tomar, né, ela se movimenta tanto no banho que acaba dividindo, entre aspas, né, essa concentração de sangue que iria ali para o sistema digestório para o sistema muscular. Então, a gente deve acabar de almoçar e ficar quieto. Essa história de acabar de almoçar e dar uma caminhada, eu vou dar uma caminhada para ver se desgasta com o almoço que eu comi. Isso aí é contraindicadíssimo, né?
porque você, quando acaba de comer, principalmente uma alimentação mais pesada, como eu falei, existe um gasto energético enorme, né, no processo de digestão, né? E aí, esse gasto. Helena, Oi, sim. a menina vai tentar de novo, Daniela. Ah, tá. Vou botar aqui. Pronto. Beleza, obrigado, viu? Helena, isso também Oi. está relacionado que quando a gente almoça ou janta, dá aquela leseira, aquela preguiça, Sim, então, por que que dá essa preguiça, você sabe? porque aumenta o fluxo sanguíneo. No sistema digestivo. E diminui a oferta de sangue no cérebro, certo? Como aumenta a concentração de sangue, o coração começa a bater mais, começa a haver uma demanda muito grande para o sistema digestivo. Então, essa diminuição também é muito mínima, sabe? Mas é o suficiente para causar essa pequena e quase imperceptível concentração de oxigênio para o cérebro. Isso leva o indivíduo a apresentar o sono, né? Aquela leseira, né? Aquela sensação assim de adormecimento é por conta disso, porque o organismo ele está se concentrando na digestão. Então, existe uma grande demanda de sangue para o sistema digestivo, diminuindo a demanda para as outras estruturas corpóreas, inclusive o cérebro. Por isso que o indivíduo sente sono depois do almoço. Professor, Sim. e aí existe algum tempo determinado para essa circulação dos outros sistemas retornar e diminuir a demanda de circulação no sistema digestório? Por exemplo, Então, 1 hora e costuma meia? ser assim, geralmente eles falam em torno de 1 a 2 horas, né? Para o sistema digestivo dar aquela digerida assim, de qualidade no alimento que você faz, principalmente no almoço, que é quando a gente costuma comer mais, né? Essa história também de jantar faz mal, né? Não faz mal, desde que você jante mais cedo, por volta de 18, 19 horas. O problema é que certas pessoas vão jantar às 10 horas da noite e depois deitam para dormir. E quando a gente dorme, né, o metabolismo do corpo ele diminui muito. E aí, se você tem uma diminuição no metabolismo do corpo, consequentemente, você tem uma diminuição também do processo digestivo. Por isso que a pessoa não dorme direito, sonha muito, acorda de manhã com o estômago doendo, é porque a digestão não foi, não foi desencadeada, não foi feita da maneira correta. Respondi a sua pergunta ou não? Sim, sim, muito obrigada. Beleza. Outro fator que condiciona o indivíduo a ter a dor anginosa é o estresse, né, que eu falei também agora há pouco, ou qualquer situação que leve à liberação de adrenalina e, consequentemente, ao aumento da pressão arterial. Então, o indivíduo, quando tem ali a liberação de adrenalina, né, há uma vasoconstrição generalizada, e aí acontece. O que foi? Acontece essa vasoconstrição, obviamente, que vai ocorrer também lá no miocárdio, né? E aí a coronária que está semi-ocluída, que está com aquelas placas ali de ateroma, como vocês viram na imagem, ela vai permitir um fluxo menor de sangue para aquela região muscular cardíaca ali. As manifestações clínicas, né? A dor vai variar de acordo com a gravidade, então normalmente é uma sensação de aperto no tórax, né? Antero superior, então é sempre na região frontal aqui do tórax. Lembrando, gente, só para a angina é sempre, se ela não for tratada, se o paciente não tratar, não descobrir a tempo, né, não fizer o tratamento, a angina é o pré-infarto, tá? É o que vai desencadear daqui a pouco um infarto agudo do miocárdio no indivíduo. Então, assim, a angina nada mais é do que o prenúncio de que vai certamente acontecer um infarto. Dor agonizante, né? Sensação iminente de morte, porque a dor é muito forte no tórax, né? Eu botei esse dor agonizante, sensação iminente, porque diversas vezes eu atendi pacientes, tanto na UTI quanto no pronto-socorro, com esse quadro, né? E o paciente chega com
afirmação, com essa fala, né, de que vai morrer, de que a dor é insuportável. Muitas das vezes, alguns pacientes chegam até evacuados, né? Ou evacua, ou urina na roupa, tamanho é a dor. Ou fazem vômito em casa ou ali no hospital, porque a dor é tão grande que desencadeia esse estímulo na área deflagradora do vômito lá no cérebro. Dor que irradia para a mandíbula, pescoço, os ombros, né, e faces internas dos membros superiores. Agora também não vão achar que daqui a pouco se sentir dor aqui na região da mandíbula ou no braço que vocês estejam com angina, né? Isso também é logicamente que a gente capta essas informações, vê o que o paciente está queixando de dor e faz todo né, além dos exames, a gente coleta também o histórico do paciente, tanto com ele quanto os familiares, né? Ver como é que é o modo de vida dele, se é uma pessoa sedentária, se alimenta, se faz o consumo muito grande de alimentos gordurosos, né? Se tem situações de infarto já, de problemas cardíacos na família. Então, tudo isso é investigado ali até que se chegue ao diagnóstico final. Sensação de fraqueza e dormência nos braços e nos punhos, né, e nas mãos. Então, isso aí, essa dor que quando irradia para os membros superiores é quando o paciente está numa situação assim, já bem avançada da angina, né? Aí, praticamente quase já gerando um quadro de infarto agudo nele. Avaliação diagnóstica, né, a avaliação das manifestações clínicas da dor. Então, a gente sempre pergunta como é a dor, de que intensidade. A gente costuma usar aquele parâmetro de dor, né, de 0 a 10. Inclusive, a gente tem até aquela reguinha com aquelas várias carinhas ali, porque às vezes o paciente ele não sabe mensurar a dor. Então, a gente usa imagens para que ele consiga mostrar para a gente ali, ou em números, né, de 0 a 10, qual o tamanho da sua dor. Então, isso também ajuda. Saber quando a dor começa, né? Se ela começa com ele quieto, né? Ou se ela começa a partir de algum estímulo, entre eles aqueles que a gente acabou de citar ali atrás. A história familiar também e clínica e a patológica pregressa é muito importante. História patológica pregressa, gente, são todas as sintomatologias e todas as doenças que ele teve desse momento do atendimento para trás, tá? Mesmo que seja 2 dias atrás, uma semana, 15 anos, 20 anos atrás, isso que é história patológica pregressa, beleza? Em alguns casos, né, as alterações do eletrocardiograma podem ajudar no diagnóstico diferencial da angina. Por que diagnóstico diferencial? Porque, às vezes, já não é nem angina mais, é um infarto propriamente dito. Ou, quando o eletro não aparenta alteração, quando não há alteração no eletro, essa dor muito forte também pode ser uma hérnia de hiato, tá? Pode ser uma varize esofagiana, então pode ser alguma coisa gástrica, tá? Isso também leva a uma dor muito grande aqui na região do externo, que às vezes se confunde com queixa cardíaca, tá bom, gente? Quando a gente falar em diagnóstico diferencial, é porque algumas queixas, elas se assemelham, né? Elas se assemelham em determinado ponto, só que aí a gente, por isso que é importantíssima a coleta do histórico do paciente. O teste de esforço também é outro método diagnóstico importantíssimo, né, na elucidação do diagnóstico da angina, né, porque, como eu falei com vocês, se ele tem mesmo um processo anginoso ali em formação, a partir do momento que ele começa a caminhar ali, logo, né, obviamente que ele vai estar se movimentando, o coração aumenta a frequência, né, de batidas para atender o sistema músculo-esquelético, e aí ele aumenta a sua demanda, né, o débito cardíaco aumenta para atender essa demanda músculo-esquelética, só que aumenta o débito cardíaco, aumenta a necessidade também do coração de receber mais sangue e oxigênio. Como eu falei com vocês, mais uma vez repetindo, o coração é um músculo, é uma bomba, mas é um músculo, que por ser músculo precisa também de sangue e oxigênio para trabalhar. Então, quanto mais você coloca o coração para trabalhar, maior é a necessidade dele de receber oxigênio, tá?
O tratamento ele tem como objetivo principal, né, reduzir o consumo de oxigênio pelo coração e aumentar a oferta de O2. O que significa isso aqui? Isso aqui também parece assim, coisa de doido isso aqui. Reduzir o consumo de O2 pelo coração é você tentar sanar ou parar aquela situação que está gerando aquele maior trabalho do coração e, consequentemente, a maior necessidade de oxigênio. Como eu falei agora há pouco, quanto mais o coração trabalha, mais ele precisa de oxigênio, porque ele é um músculo. Então, reduzir o consumo de oxigênio pelo coração é você dar entre aspas, um freio, né? É tentar fazer com que haja um menor esforço, uma menor demanda, um menor débito cardíaco por parte do coração, e aumentar a oferta de oxigênio é você aumentar, seja através de procedimento ou através de droga, o calibre dos vasos, né? O calibre dos vasos para ofertar mais sangue. Neste caso aqui, se for uma droga, por exemplo, que vai causar vasodilatação, ela vai causar vasodilatação generalizada, inclusive na artéria que a gente quer, naquela artéria coronária, naquele ramo da coronária que está semi-ocluído. Tem uma curiosidade, né, que aquele remédio, o Viagra, né, ele teve a sua ação ali para poder tratar a questão da ereção nos homens, ela foi descoberta sem querer, ela era tratada, né, como agente vasodilatador, né, e aí perceberam que ela tinha um tropismo muito grande por aquela região, né, e fazia com que houvesse o aumento do calibre dos vasos ali do corpo cavernoso, fazendo com que o paciente que não tinha, ou que mesmo que tinha ereção, ele ficasse com o pênis ereto, né? Então, foi sem querer que eles descobriram essa ação do Viagra, né? E depois acabou que, né, outras drogas apareceram e começaram a tratar esse problema nos homens a partir de então. Por isso, então, que muitos homens, tipo, com uma idade entre 50 e 60, que utilizam esses remédios, têm infarto? Na verdade, eles não têm... O que acontece? Muitas das vezes, como a droga ela é um potente vasodilatador, porque quem tem problema de ereção, ele tem problema no preenchimento do corpo cavernoso, que é uma estrutura que fica assim, atrás do pênis, e que aquilo, para o pênis ter ereção, ele precisa estar cheio de sangue ali, certo? Então, como ele é um potente vasodilatador, essa vasodilatação não acontece só ali no pênis, ela acontece no corpo inteiro. Por isso que um dos efeitos colaterais é uma fortíssima dor de cabeça, porque a dor de cabeça, a enxaqueca, né, quando a gente tem, é porque a gente tem uma vasodilatação cerebral. E aí, por que às vezes as pessoas falam assim, vou tomar um cafezinho para ver se eu melhoro a dor de cabeça? Porque o café, ele tem poderes de vasoconstrição, a cafeína, né? Então, realmente, em algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior à cafeína, realmente vai passar a dor de cabeça, porque vai haver vasoconstrição, aquela vasodilatação vai ceder um pouco e aí melhora essa dor de cabeça. Mas no caso dos homens, o infarto seria uma ausência do fluxo sanguíneo numa coronária, né? Essas medicações para tratar a ereção, elas vão fazer o contrário, vão dilatar o vaso, então não seria infarto. A pessoa, às vezes, morre por um problema vascular, assim, cerebral. Às vezes acontece um sangramento. Você pode ver... eu nunca fiz uso, mas, assim, existem relatos, se você procurar também na internet, pessoas que fazem, às vezes, uso dessas medicações para tratar a ereção, elas ficam com rubor, ou seja, elas ficam avermelhadas, o rosto, principalmente, fica vermelho demais. Esse avermelhamento do corpo, isso nada mais é do que o aumento dos capilares, entendeu? O aumento do volume dos capilares. Por isso que a gente fica vermelho, porque os capilares estão dilatados
e aí, obviamente, o sangue está fluindo mais ali por eles, né? Então, por isso que a gente fica vermelho. Por que quando a gente machuca, ao redor do machucado fica vermelho, né? E incha? O vermelho nada mais é do que uma vasodilatação proposital que acontece para que haja a transposição de células reparadoras, né, de macrófagos, de células que vão reparar aquele dano ali, chegarem até o local da injúria, do trauma, né, daquele machucado. Então, a inflamação é uma coisa boa, né, que acontece no corpo da gente. Significa dizer que se está inflamado, obviamente que existem as consequências do processo inflamatório, que é dor, né? A pele ali fica adelgaçada porque incha, né? É por conta dessa vasodilatação, mas significa dizer que se está ali inflamado, é que o corpo está reagindo àquele mal que está cometendo aquele local ali. Beleza? Professor, Ah. o tremor tem a ver com a vasodilatação também? Não necessariamente. Porque assim... pode falar. Entendi. No caso, por exemplo, quando bate em algum lugar que fica dolorido, inchado, e às vezes dá meio que uns espasmos assim, de tremores. Tem alguma coisa a ver com isso? Então, esses não. espasmos podem ser a nível, assim, a nível de nervos, né? A nível neuronal, entendeu? Mas assim, não tem ligação direta que eu saiba, né? Até que eu saiba, não, com essa questão da vasodilatação, não. Show. Então, beleza. Clinicamente, esses objetivos são atingidos pelo tratamento farmacológico e controle dos fatores de risco. Então, existem drogas que a gente vai falar daqui a pouco. Esse tratamento farmacológico para angina objetiva aumentar o calibre dos vasos, tá, gente? Então, ele causa vasodilatação. E, cirurgicamente, os objetivos são atingidos pela revascularização da irrigação sanguínea para o miocárdio. No caso desse cateterismo que eu falei, que a gente coloca ali e faz a instalação de um stent, né? Eu acho que na aula de amanhã tem até um esqueminha que vocês vão ver aqui, que mostra isso. Aquilo ali é chamado, quando é colocado aquele stent e a gente consegue alargar de novo aquele ponto ali da coronária que está sendo ocluído, isso é chamado de angioplastia. Então, a angioplastia é um procedimento que às vezes se faz até numa urgência. Aqui em Campos não tem angioplastia na urgência pública, tá? Você consegue fazer uma angioplastia num paciente que está infartando, num Álvaro Alvim, dependendo, né? Ou no Beda, ou na Unimed. Deixa eu ver mais aonde. Acho que basicamente isso. E assim, você faz esse procedimento, detecta ali o local onde está com a oclusão, mas que você consegue entrar com stent, e aí você coloca aquela molinha, aquele dispositivo ali, como se fosse uma tela, que ela vai abrir o vaso e vai restabelecer o fluxo sanguíneo. E quando o paciente está com uma obstrução e que não se é possível colocar essa tela ali para aumentar o calibre do vaso, a obstrução chegou à sua totalidade, o paciente infartou, não teve jeito, foi um infarto ali que ele sobreviveu, se pode também lançar a mão da cirurgia. E aí a gente chama de cirurgia de revascularização do miocárdio, ou também popularmente conhecido como ponte de Safena. O que é uma ponte? Porque tem ali, imaginem vou fazer um traço numa ponte, um traço assim numa folha de papel. Quer ver? Eu vou ver se eu mostro para vocês. Vamos supor que esse ponto aqui, ó, seja o ponto de obstrução da coronária, tá? Estão vendo aí? Estamos sim. Aí,
aqui não tem como botar o stent. O que eles vão fazer? Eles vão arrancar, eles vão retirar uma veia que a gente tem na perna, conhecido como safena, vão cortar um pedaço dela, e fazer isso aqui, ó. Eles vão tirar esse pedaço aqui e vão colocar um pedaço novo emendando daqui até aqui, para restabelecer o fluxo, entenderam? Por isso que eles vão fazer uma ponte, para o sangue voltar a fluir daqui para cá. Tá ok? Deu para entender? Deu para entender, sim. Então, por isso que é chamado de ponte de safena, porque eles vão fazer uma ponte. Eles vão pegar um pedaço desse vaso aqui, que é a safena, e vão colocar ele, suturar isso aqui no vaso, daqui até aqui. Tirar esse pedaço aqui que está ruim, da coronária, e colocar um pedaço desse vaso aqui. Tá? E com isso, restabelecer o fluxo sanguíneo. Isso aí, para isso, tem que ser uma cirurgia, né, grande, faz o corte aqui do externo da pessoa, né? A pessoa fica entubada, após a cirurgia vai para a UTI até se recuperar, é uma cirurgia complexa, não é simples, não. O tratamento medicamentoso para angina, onde se faz com o uso de nitratos, né, que são substâncias mais utilizadas para poder vasodilatar ali. Só que, como eu falei com vocês, não existe uma vasodilatação local, né? É uma vasodilatação generalizada. Então, por isso que tem que ser prescrito com cuidado, com o médico. A gente não deve tomar por conta própria uma medicação dessa, de jeito nenhum. Eu tô com dor no peito. Aí alguém chega para você, eu tomo esse remédio aqui para angina. Toma aí você, que vai melhorar. Cada paciente é um. Desculpa. Quando o médico faz a prescrição daquela droga, ele está levando em consideração vários aspectos daquele paciente, tá? Então, a prescrição tem que ser por um profissional, geralmente o cardiologista, né? Então, o tratamento também, ele vai diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio, né? O que vai fazer o que vai diminuir, né, a isquemia e aí vai aliviar a dor anginosa. Isquemia, gente, é quando você tem uma redução no fluxo sanguíneo por um determinado tecido, e aí aquele tecido ali deixa de receber aquela concentração normal de sangue. Então, o processo isquêmico é quando você tem uma redução da oferta de sangue e oxigênio para um determinado tecido. Isso que é isquemia, tá? Então, isquemia é um processo de redução da oferta de sangue para um determinado tecido. Por exemplo, um infarto é uma necrose isquêmica. Por quê? Aquele pedaço de músculo ali vai morrer porque vai chegar uma hora que não vai mais passar sangue naquela coronária, não vai chegar sangue aquele músculo morre, né? E aí isso acontece também, por exemplo, no AVC isquêmico, né? Acidente vascular cerebral isquêmico. Um determinado vaso do cérebro fica obstruído por coágulo, e aí aquele fluxo ali fica interrompido, aquela área do cérebro que não recebe aquele sangue ali, ela morre. Só que no cérebro tem um porém, né? Aquela área ali que morreu nunca mais vai se refazer, aquilo ali já era, tá? Bom, a nitroglicerina, né, ela é vasoativa, ou seja, ela age diretamente no vaso e ela vai agir, no caso, dilatando, né, tanto as veias quanto as artérias. Então, por isso, mais uma vez eu digo, a importância de se procurar um médico, de se fazer os exames e fazer uso dos fármacos que sejam prescritos por este profissional. Ela é geralmente administrada por via sublingual, né, e alivia a dor em torno de 3 minutos, mais ou menos. E existem também os agentes beta-bloqueadores, né, que são utilizados como segunda escolha ali no tratamento e que
são usados quando os nitratos, né, não fazem aquele efeito todo que se espera que eles façam. Tem os antagonistas do íon de cálcio, né, que aumenta o suprimento de oxigênio para o coração, pela dilatação do músculo liso, das paredes das artérias e das arteríolas, né, ali no caso da coronárias. Os efeitos colaterais, né, por fazerem vasodilatação, vai ocasionar rubor. Rubor é a mesma coisa que avermelhidão, né, avermelhamento da pele. Então, quando a gente fica com a pele toda vermelhinha, no caso no rosto aqui, é porque ali os capilares estão dilatados, certo? Cefaleia pulsátil, ou seja, dor de cabeça daquela muito intensa, porque houve vasodilatação ali também, né? Queda da pressão, lembra na aula de ontem que eu disse que algumas drogas, né? As drogas que são usadas, algumas drogas usadas para tratar a hipertensão, elas são vasodilatadoras. Elas vão dilatar os vasos para que a tensão dentro dos vasos diminua. Então, nesse caso aqui, desse tratamento aqui com o nitrato é vasodilatador. Então, ele vasodilatando, né, a tensão sanguínea ali dentro do vaso vai diminuir também. E com isso, se você tem uma diminuição da tensão ali do sangue, obviamente que o sangue vai fluir com uma velocidade um pouquinho menor. E aí o corpo é tão inteligente que, em contrapartida, para suprir essa diminuição do fluxo sanguíneo, o coração começa a bater mais rápido. Por isso que a gente tem ataque cardíaco. Podem notar que quando uma pessoa desmaia, por exemplo, ou quando ela está com a glicemia muito baixa, para quem que de repente seja diabético, né, e sente aquela vertigem, fica se sentindo mal, a pressão abaixa, o que o corpo faz? O pulso fica acelerado. Se você palpar aqui a radial, está mais de 100 batimentos por minuto, muitas vezes, né? É um mecanismo compensatório. Há uma queda da tensão sanguínea, a tensão dentro dos vasos, para compensar e manter Helena, estamos te ouvindo, não. O meu tá mudo. Ah, tá. Pensei que era só o meu. Acho que ele também não está escutando. fazer uso de algum analgésico, se for o caso, né? Helena, Professor, Oi. deu uma caída. Nós estávamos te escutando, não. Estamos escutando agora? Agora estamos. Vocês pararam de escutar quando eu falei o quê? Que quando aumenta a pressão nos vasos sanguíneos, Aqui, nesse slide aqui? hipotensão. Isso. Então, eu falei que quando você tem uma vasodilatação, acontece uma diminuição da tensão ali dentro do vaso, né? Então, obviamente, o fluxo diminui sanguíneo. Para compensar essa diminuição do fluxo sanguíneo e tentar manter um débito cardíaco normal para o corpo, né? Ou seja, fazer com que haja ali em torno de 3,5 a 5 litros de sangue circulando para todo o corpo, o organismo faz com que haja um aumento da frequência cardíaca. Por isso que ocorre um ataque cardíaco sempre quando há uma hipotensão. Se vocês, por exemplo, palparem a radial de um paciente que esteja hipotenso, vocês vão ver que ele está taquicárdico. O pulso dele fica rápido, fica fraco, pouco tenso, mas fica rápido, que é o organismo tentando compensar aquela diminuição daquela tensão ali dentro dos vasos, né? Entenderam? Tá dando para ouvir agora? Está sim. Beleza. Bom, o plano de cuidados, né? Primeiro ali de enfermagem, prevenção da dor, observar sempre a questão da dor nesses pacientes, né? Orientar quanto aos possíveis fatores que vão condicionar, que vão desencadear as crises de dor. Oferecer analgésicos, né? Claro, que estejam prescritos
para sanar os episódios, diminuir a dor que ele sente no momento das crises, redução da ansiedade, porque se ele é uma pessoa muito ansiosa e muito estressada, obviamente que isso vai fazer com que haja também sempre a descarga, né, adrenérgica, né, descarga de adrenalina, e com isso há uma vasoconstricção e necessariamente um paciente anginoso que tenha vasoconstricção, certamente ele vai sentir dor. Reeducação alimentar, né, orientá-lo a não fazer uso de alimentos gordurosos, né, carne em excesso, né, grandes quantidades de comida, porque isso leva a uma demanda muito grande do sistema digestivo e, consequentemente, esse gasto de energia pelo sistema digestivo faz com que o coração trabalhe mais para atender a demanda do sistema digestivo, e quanto mais o coração trabalha, maior é a necessidade de oxigênio dele. Tá, gente? Vocês entenderam isso que eu falei, né? O coração, quanto mais ele bate, quanto mais ele trabalha, maior é a necessidade de oxigênio que ele tem, porque ele é um músculo, né? Então, se ele está trabalhando muito, ele precisa de muito oxigênio. Isso ficou claro para vocês? Sim. Porque a gente vai falar muito nisso quando a gente for falar de infarto, tá? Posso continuar aqui, então, né? E os cuidados domiciliares, né? Orientá-lo quanto à questão de determinadas atividades físicas, que vai, né, no caso dele, ele vai ter que fazer uma certa restrição, né? Evitar lugares muito frios, evitar situações que podem desencadear um aumento da ansiedade dele, um aumento do estresse. Então, tudo isso faz parte das orientações que nós da enfermagem deveremos dar a esse tipo de paciente. Vamos passar agora da questão da angina para as arritmias. Alguém quer fazer alguma pergunta desse tema agora, que eu acabei de falar? Posso continuar? Pode sim. Beleza. Bom, não vou me alongar muito nessa temática aqui, mas vocês precisam conhecer, obviamente, né, quem avalia, diagnostica uma arritmia é o profissional médico, mas é importante nós conhecermos algumas arritmias, algumas demonstrações que vão ser nítidas para nós, por exemplo, no monitor de um paciente que esteja numa UTI, ou num eletro que nós da enfermagem fazemos num paciente. Então, quando a gente olha ali acabamos de fazer um eletro e a gente mais ou menos tem uma ideia, a gente pode saber que alguma coisa está errada com aquele paciente. E aí a gente, né, acaba tendo um pouco de pressa e agilizando o processo de comunicação com aquele profissional médico para que haja uma intervenção quanto antes. Assim como no monitor, né? Quantas vezes lá na UTI, durante esses anos todos, trabalhando em UTI, não tinha, às vezes, médico ali com a gente na hora, o paciente apresentava uma alteração no traçado eletrocardiográfico e a gente logo identificava aquilo, né? E aí a gente ou sabíamos mais ou menos o que fazer, ou alguém corria e comunicava o profissional médico, né? Para que intervisse ali com alguma droga, né? Com alguma outra forma de intervenção ali para sanar aquele tipo de situação. Bom, as arritmias ou disritmias são distúrbios na formação ou condução, né, do impulso elétrico dentro do coração. Então a gente sabe, né, que existem impulsos que são gerados o tempo todo no músculo cardíaco, por isso que o coração trabalha de forma involuntária, né? A gente não tem como coordenar o batimento cardíaco, não há possibilidade nenhuma da gente falar, agora eu vou dar uma descansada no meu coração, vou ver se ele dá uma parada agora de uns 10 segundos para descansar e depois ele volta. Não tem como, e por isso é que existem esses sinais elétricos. Em alguns pacientes, essa propagação elétrica ou essa formação desse estímulo elétrico, ela é defeituosa, e quando isso acontece, a gente tem um problema ali que pode ser tratado com drogas, né, ou tratado com o uso de algumas outras formas de tratamento que a gente vai ver aqui.
podem provocar alterações da frequência cardíaca, do ritmo cardíaco ou de ambos. Então, a gente tem determinadas situações que acontece uma alteração rápida ali do traçado eletrocardiográfico, que se a gente não tiver atento e não proceder com o tratamento da forma mais imediata possível, a gente acaba perdendo o paciente. E quantas vezes essas alterações são percebidas, são tratadas e o paciente volta a ter um traçado eletrocardiográfico normal. Então, por isso que, assim, eu sempre falei com o pessoal que ninguém nasceu sabendo nada, tá? Todo mundo é capaz de aprender, de treinar, de aprender. Mas a UTI, por exemplo, a gente tem mais do que redobrada com relação até a outros setores. Porque, em alguns casos, aquele paciente está ali, está de olho fechado, porque está sedado, está entubado, mas ele está ouvindo tudo que se passa ao redor dele, e muitas das vezes, algumas alterações, a gente só consegue ver através da monitorização que está acoplada a ele. Então, por isso que a gente tem, conforme o ditado, está com um olho no peixe e outro no gato. Porque, às vezes, a alteração, ele não consegue demonstrar que está sentindo alguma coisa, que está apresentando uma determinada alteração. Então, essa alteração vem na forma de mudança na coloração da pele, tremores, episódios de convulsão, alterações eletrocardiográficas, alterações no padrão respiratório, alterações da temperatura corpórea. Então, tudo isso, aliado à alteração clínica, tem que ser o tempo todo observável pela equipe que trabalha numa UTI, por exemplo. Bom, os modos de evidenciar as arritmias, né? Efeitos hemodinâmicos que geram, por exemplo, alteração na condução modificando o bombeamento cardíaco. Nesse caso aqui é a pressão arterial, né? Às vezes você tem uma alteração elétrica que gera uma queda da pressão arterial. O coração tem um bombeamento mais lento, né? Uma bradicardia acentuada. Isso faz com que haja um bombeamento menor do sangue. Consequentemente, isso pode fazer com que haja diminuição da pressão. Outra forma, através da análise do eletrocardiograma, né, que é um procedimento. Lá no IF nós temos até um aparelho que a gente sempre ensina os alunos lá, pega algum aluno, geralmente pega algum homem, deita ele ali na cama ali do laboratório, faz e roda o eletro para vocês aprenderem. É simples, não tem mistério nenhum, é só saber ali o posicionamento dos eletrodos. Lembrando que alguns aparelhos eles já vêm com desenho assim, mostrando cada cor aonde fica no tórax do paciente. Então, é um procedimento que qualquer um pode aprender, e nós da equipe de enfermagem que fazemos o procedimento. A denominação das arritmias, né? Aqui tem alguns locais, os locais de origem, né? Nódulo sinoatrial, nos átrios, na junção ou no nódulo atrioventricular e nos ventrículos. Todos esses locais têm potenciais de ação que geram estímulos elétricos. Então, a gente tem o ritmo normal, né? A bradicardia, que é a diminuição da frequência cardíaca, geralmente para menos de 50 batimentos por minuto. A taquicardia, que geralmente é um aumento superior a 100 batimentos por minuto. Arritmia, que pode ser, por exemplo, uma alternância, né, de frequência rápida com frequência lenta. O flutter atrial, que é um desalinhamento total, assim como a fibrilação do traçado eletrocardiográfico. Então, nesses dois modos aqui, quando o paciente está apresentando isso, ele não está ejetando sangue. Então, o coração está tremendo, está batendo, às vezes, a mais de 200 por minuto e não está havendo ejeção de sangue. Então, isso tem que ser corrigido o mais imediatamente possível para que a gente restabeleça o fluxo sanguíneo e ele não venha a apresentar lesões de órgãos-alvo, né? Principalmente nesse caso aqui, do cérebro, né? Porque se ele não tem o fluxo sanguíneo normal no encéfalo, ele pode sofrer uma hipóxia
consequentemente depois uma anóxia, e a anóxia pode levar a uma morte cerebral e ele vira a evoluir a óbito por conta dessa não oferta de sangue para o cérebro. Tem outros também, complexos prematuros e bloqueios, né, que são conhecidos, por exemplo, como bloqueio atrioventricular e etc. Então, aqui tem um traçado eletrocardiográfico normal, com aquele complexo, né, PQRST, aonde você, nessas pontas aqui, ó, do traçado eletrocardiográfico, essa ponta de cima, é a hora que a onda sobe, é a hora que gera o maior potencial de ação, que faz com que o ventrículo ejete o sangue para fora, tá? Então, a hora que o gráfico, que a curva que ela desce, é o momento em que vai entrar em repouso ali, vai encher novamente o ventrículo, né? Aí a onda menor ali é o enchimento do átrio, e depois, quando o ventrículo está preparado de novo, aí gera um potencial de ação, a curva vai lá em cima, é o momento de novo que o ventrículo ejetou o sangue para fora. Aqui também é o normal. Aqui tem uma fibrilação atrial. Aqui, um flutter atrial, que é uma onda completamente desarranjada, né, do traçado. Ataque cardíaco ventricular, gente, é um... Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Beleza. Sim. Muitas vezes eu passei por situações de atender uma parada cardiorrespiratória, mas muitas vezes mesmo, tanto no pronto-socorro quanto nesses anos todos de UTI, né? Muitas vezes a gente inicia a massagem cardíaca, né? Faz a massagem ali, massagem, o paciente volta a ter pulso. Olha só a importância do paciente, durante a massagem, ter a monitorização acoplada no tórax dele. Eu já vi gente desacoplar ali sem querer, ali, durante aquela mexeção toda ali, desacoplar os eletrodos e não colocar no lugar. E às vezes também você está massageando alguém na rua também, né? O socorro demora para chegar, você está massageando, obviamente, está garantindo a circulação do sangue, mas muitas das vezes o paciente volta a ter pulso, você acha que ele voltou normalmente, mas ele voltou fazendo uma taquicardia ventricular. Na taquicardia ventricular, se você colocar os dedos assim nesse caso de uma parada, por exemplo, a gente não vai checar o pulso no pulso radial, né? A gente vai checar ou na carótida ou no pulso femoral, que é aqui na região da virilha, aqui na região inguinal. Então, quando a gente está fazendo uma massagem, de repente o paciente volta a ter pulso, aquele pulso forte, né? E aí volta a bater, a gente tem que imediatamente lançar o nosso olhar ao monitor, para ver se ele voltou a ter pulso, mas o pulso voltou ao ritmo sinusal, ou seja, ao ritmo normal. Em várias situações, o paciente voltou a ter pulso, mas voltou fazendo uma taquicardia ventricular. E aí, nesse caso, a gente tem que corrigir essa taquicardia ventricular, porque na taquicardia ventricular o paciente não tem ejeção de sangue. É como se o coração estivesse tremendo e não tivesse sangue ali sendo ejetado pelo ventrículo. Então, é nesse momento que ou a gente lança a mão de uma droga antiarrítmica, faz ali na veia, né, no acesso venoso que está funcionado no paciente, ou, no caso de uma parada, um paciente grave, a gente não vai... Geralmente, a gente lança a mão logo do desfibrilador. Então, o desfibrilador, o próprio nome está dizendo, ele tanto corrige isso aqui, quanto corrige uma fibrilação ventricular, que é quando o traçado está desse jeito e o coração está vibrando ali, mas não está ejetando. Muita gente vê aí em filme, né, vocês que acompanham aí, eu tenho certeza, esses Grey's Anatomy da vida aí, etc. Em alguns filmes, por exemplo, a gente vê o pessoal dando uma descarga elétrica, dando um choque no paciente, com o paciente parado totalmente com assistolia, né? A sistolia, com 2 S, a sistolia é quando aquela linha está reta.
Então, quando a linha está reta, significa dizer que você tem que continuar massageando. Se está reta ali a linha, é porque não tem pulso nenhum. Quando não tem pulso, o paciente está em assistolia. E aí, vale lembrar aqui que quando você está massageando alguém, ele está ali monitorizado. Enquanto você está empurrando o tórax dele ali para baixo, se você olhar no monitor, obviamente que vai ter, né, a onda vai estar mexendo ali no traçado. Por que vai estar mexendo? Porque você está empurrando o coração do cara ali na massagem. Então, para você checar o pulso e automaticamente ver o traçado eletrocardiográfico no monitor, você tem que soltar a mão, você tem que parar de empurrar o tórax, parar de massagear para poder palpar o pulso. Porque se alguém estiver fazendo massagem e você também colocar a mão no pulso, vocês vão achar que o paciente está com pulso, porque a cada compressão que você faz com as mãos no tórax do paciente, é como se fosse um pulso também. Você vai sentindo aquilo ali nos seus dedos. Então, vale a dica aí de uma vez, né? Quando assim, se a gente voltar antes de vocês se formarem a ter aula prática, primeiro socorros, por exemplo, também é comigo. A gente vai mostrar isso para vocês lá no laboratório. Então a gente para a massagem e faz a checagem do pulso. Mas isso em questão de segundos, tá, gente? Muito rapidamente. Aqui nós temos uma imagem de um eletrocardiograma que evidencia uma área de isquemia. Então, a gente tem uma alteração aqui no traçado eletrocardiográfico, tá? Que vai evidenciar, obviamente, que a gente não faz análise de eletro, né, para definir. Quem faz é um médico que faz uma especialização, ou seja, que é cardiologista. Ele conta esses quadradinhos também, né? Ele faz uma observação minuciosa dessas curvas para poder fazer a definição do que o paciente venha a estar apresentando ali a partir daquele eletro. Bom, o histórico de um paciente desse é muito importante, né? Quando o paciente chega com uma determinada queixa, não só essa, mas todas as queixas no pronto-socorro ou numa unidade de atendimento, a gente tem que entender se ele está com dor, a partir de quando ele começou essa dor, há quanto tempo ele sente, como é a dor, é empontada, é dor tipo cólica, é uma dor que irradia para algum local do corpo dele, né? É uma dor generalizada, ela começa a apresentar-se em virtude de algum estímulo. No caso desse paciente, ele já fez uso de alguma droga para tentar tratar essa situação? Já foi feito algum eletro ou algum exame elétrico do coração do senhor em algum momento, ou senhora, em algum momento da sua vida? Então, tudo isso já passou por alguma cirurgia, né? Então, são perguntas que vão adiantar o processo de elucidação do diagnóstico. Quando não é possível fazer a coleta dessas informações com o próprio paciente, a gente faz com quem está o acompanhando, né? O planejamento de cuidados, né? Diminuir os fatores contribuintes, né, que possam desencadear tais situações, minimizar a ansiedade, adquirir o conhecimento das arritmias e do tratamento. Em termos de tratamento, ficou faltando, que eu não sei porque está faltando slides aqui. Vocês completem aí. A gente trata as arritmias com drogas conhecidas como antiarrítmicos. Um exemplo é uma droga conhecida como Ancoron. Vocês botem exemplo, Ancoron, com M no final. Então, essa é uma droga antiarrítmica. Muitas das vezes a gente faz essas drogas, elas consertam esse traçado falho que o paciente venha a estar apresentando. Às vezes, olha só o que já aconteceu. Nós, no plantão, um cirurgião do plantão passou mal, começou a sentir um mal-estar muito grande no tórax, né? uma sensação de palpitação.
a gente colocou ele numa maca, fez um eletro dele e ele estava apresentando uma taquicardia ventricular. E lúcido, acordado, hein? Aí a gente fez um antiarrítmico nele. O Ancoron também tem uma outra droga conhecida como amiodarona, tá? A gente fez o antiarrítmico não surtiu efeito. O que a gente fez nele? A gente sedou ele e chocou ele com um desfibrilador, com ele vivo, assim, sem ele estar parado. E aí o choque corrigiu a taquicardia ventricular que ele estava apresentando. Eu não sei se era fibrilação, não me lembro. E aí ele restabeleceu o fluxo, o traçado eletrocardiográfico normal dele, tá? Então, o aparelho, o desfibrilador, ele é para ser usado para tratar uma fibrilação, tá, gente? Quando o paciente está com aquele traçado desorganizado ali, a gente choca o paciente e aí o traçado volta normalmente ao padrão de normalidade. Para isso, o paciente tem que ter voltado a ter pulso. Não adianta a gente pegar aquele desfibrilador e dar um choque no paciente com o paciente sem pulso, com ele estando em assistolia, que é aquela linha tênue, aquela linha reta que eu falei com vocês agora há pouco. Tá? Eu queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida acerca do que a gente falou hoje, tá? Então, eu abro agora para perguntas, né, para algum questionamento. Lembrando que o questionário já está disponível. São 5 perguntinhas só dessa aula de hoje. Na aula seguinte que vão ter mais perguntas. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí, fica à vontade. Tudo ok? Podemos encerrar aqui então, gente? Sim, professor. Sim. Tá jóia. Deixa eu só fazer uma... Vou fazer um... Para mim também tudo tranquilo, professor. Tá jóia. Deixa eu só printar aqui os participantes para eu poder fazer a chamada lá no acadêmico. Gente, olha só. Se vocês quiserem, para mim não tem problema. Se vocês quiserem, na próxima semana a gente pode começar a aula às 9 e terminar ali umas 10h30, tá? Ou a gente começa às 10 horas mesmo, fica a critério de vocês. Se vocês preferirem, depois vocês decidam entre vocês aí, coloca lá no grupo. Se quiserem que a aula comece às 9, para mim não tem problema, tá? Se vocês preferirem, a gente começa às 10 mesmo. Beleza? Até a próxima, então, viu? Um abraço para todo mundo aí e um bom dia. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau.